em mim, fez o meu bom Jesus, vindo Ele ao meu coração. Pelo vale da morte não temo passar, com Ele no meu coração. A cidade celeste me vai transportar, o guarda do meu coração, entrando no meu coração, entrando no meu coração. Que mudança em mim fez o meu bom Jesus, vindo Ele ao meu coração. Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para ler o Evangelho do nosso Senhor e Salvador, o único verdadeiro Deus. Vou ler um versículo que se encontra em Daniel capítulo 2. Está escrito o seguinte: mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos estes reinos, e será estabelecido para sempre. Alguns versículos antes, Daniel falando para o rei: mas há um Deus nos céus, o qual revela os segredos. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser no fim dos dias. O teu sonho, as visões da tua cabeça, na tua cama, são estas. Um dia este rei, ele teve um sonho e ficou incomodado, e ninguém podia revelar o sonho, porque ele também não se lembrava nem do sonho, e ele queria saber a interpretação. E esse fato ocorreu 600 anos antes de Cristo. E o sonho era o seguinte: ele viu uma grande estátua, aonde a cabeça era de ouro, o peito e os braços eram de prata, a cintura eram de bronze, as pernas eram de ferro, e os pés ferro misturado com barro. Uma visão meio esquisita, um sonho meio esquisito. Mas acontece que nenhum astrólogo, nenhum feiticeiro, nenhum cartomante, nenhum religioso da época pôde interpretar este sonho, a não ser o profeta Daniel, porque diz a Escritura que o Espírito de Deus era sobre a vida desse homem. E a revelação que Deus deu para ele foi a seguinte: foi uma visão do fim dos dias, como isso ia acontecer, de que maneira. E aí ele foi explicando para o rei Nabucodonosor que a cabeça de ouro era o reino dele, o reino rico, poderoso, forte, por isso simbolizado pelo ouro. A cabeça, porque era inteligente e foi grande conquistador. Mas Daniel falou: um reino inferior ao teu irá dominá-lo. Foi o reino dos medos e dos persas, e que significava os dois braços, medos e os persas. E eles destruíram a Babilônia. Logo depois veio o reino da Grécia, que era simbolizado pela cintura. E depois veio o reino romano. Esses eram os 4 reinos que dominariam o mundo, os 4 impérios. Isso profetizado 600 anos antes
de Nabucodonosor perder o reino da Babilônia. E as profecias de Daniel foram exatas. E o último reino, eu li o versículo aqui, seria um reino estabelecido pelo próprio Deus, o qual duraria para sempre. Mas antes desse reino romano, que é o reino que ainda nós vivemos hoje, porque o reinado romano ainda não acabou. Roma ainda domina o mundo inteiro através da religião e politicamente. Então nós estamos entre os reinos dos homens e entre o reino de Deus. Nesse meio tempo aparece o reino do anticristo, onde é simbolizado pelos pés, que tem 10 dedos. E quando ele vê essa estátua, ele também vê uma pedra caindo do céu, batendo sobre os pés da estátua, quebrando ela e nascendo um grande monte, que é o reino de Cristo na terra. É o milênio, onde começa o reinado de Cristo por 1000 anos na terra. Esse é o propósito de Deus. Por isso que 2012 não é o fim do mundo. O que está para acontecer é o começo do império do anticristo, que a Bíblia diz que são 7 anos. E também é 7 anos porque a festa de casamento do noivo, que é Jesus, com a noiva, também durará 7 anos no céu. Então, para ilustrar essa história, que eu contei rapidamente para você, uma profecia do Velho Testamento, eu também quero ir agora para o Novo Testamento, que é o que interessa. Porém, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando 2 no campo, será levado um e deixado o outro. Estando 2 trabalhando no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isso: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, ele vigiaria e não deixaria roubar a sua casa. Por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Este é o sermão profético de Jesus falando sobre este fim. Quando Daniel, no último capítulo 12, Daniel recebe uma palavra de Deus falando assim: olha, Daniel, fecha, sela as palavras desse livro, porque o fim ainda está longe. Mas você vai ver um sinal importante: muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. Se você analisar tudo o que está acontecendo nos últimos 100 anos, você vai ficar abobado de ver como que a ciência progrediu nos últimos 100 anos. Hoje você tem internet, telefone, celulares, televisão de última geração,
medicina, que só falta ressuscitar o morto. De tudo, em todas as áreas, a ciência se multiplicou. A Bíblia diz que quando Jesus voltar, todo olho o verá. Como que eles vão ver? Por causa da televisão, por causa da internet. Diz a Bíblia que quando Jesus descer sobre Jerusalém, isso não vai ser no arrebatamento, mas isso será depois da grande tribulação. Todo olho o verá, toda a terra verá. Então você vê que a tecnologia está aí, está se cumprindo um dos sinais da vinda do Senhor. Outro sinal é que muitos correriam de uma parte para outra. Por que eles estão correndo? Não é o sentido de ter carro ou aviões, mas é o sentido de buscar alguma coisa, alguma resposta. As pessoas estão procurando Deus desesperadamente. Nesse sermão profético, Jesus fala assim: olha, se disserem eis o Cristo lá, não vais, não acrediteis. Se o Cristo estiver ali, não deis crédito, porque aparecerão muitos falsos cristos, muitos falsos profetas. Hoje você vê curandeiro em todo tipo de religião evangélica, católica e espírita. Estão aparecendo homens curandeiros de todas as religiões e operando grandes sinais, grandes milagres, e as pessoas estão perplexas. Nossa, aquele paralítico foi curado, aquele cego passou a enxergar.